Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa mensagem, Aquilo que eu sempre tenho procurado fazer através desse canal, que é deixar a maravilhosa palavra do nosso eterno Deus para você. Se você ainda não é inscrito, incansavelmente, eu digo e peço para você se inscrever, tá? Se você já é, peço o seu compartilhamento para fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? Mas nós vamos aqui à última igreja, Nós estávamos falando sobre as características das 7 igrejas do Apocalipse, Falamos um pouquinho de cada uma delas, Falamos sobre a igreja que Jesus está de fora, sobre a igreja que fica firme nas perseguições, Da igreja que vive de aparência, Da igreja que tolera o pecado, da igreja que aceita a idolatria, E hoje nós vamos falar da igreja aprovada. No caso é a igreja de Filadélfia, Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. E por que essa igreja era considerada igreja aprovada? Será que porque é uma igreja perfeita? Era uma igreja que não tinha defeitos? Não, de jeito nenhum. Todos nós, temos os nossos defeitos, nenhum de nós somos perfeitos, mas como que nós estamos aprovados diante de Deus? Como que Deus nos considera aprovados? Quando nós obedecemos a Tua palavra, Quando nós praticamos o que Ele fala, quando nós guardamos a Sua palavra, é dessa maneira que Deus nos considera aprovados e perfeitos, Não é que a gente não tenha defeitos. Defeitos todos nós temos. Só que Deus, Ele sabe disso, Deus, Ele não nos considera aprovados e perfeitos porque a gente não tem defeitos. Se fosse por isso, jamais a gente seria aprovado por Deus, Porque nós erramos todo momento, nós erramos todos os instantes, Nós falhamos, por mais que nós não queremos falhar, nós falhamos. Mas Deus nos considera perfeito, foi o que eu falei agora, pelo fato da gente obedecê-lo, pelo fato da gente cumprir o que ele diz. Lembra do Abraão? O Abraão, Deus, de muito tempo, sem ter falado com Abraão, Deus ficou muito tempo sem falar com Abraão. Por quê? O Abraão tinha feito uma atitude precipitada, tomado uma atitude precipitada, Em Gênesis 16:1 fala isso, que o Abraão ele havia acabado de ouvir a voz de Deus, ele havia acabado de ouvir a palavra de Deus, e de repente a sua esposa Sara faz uma proposta e ele aceita, de se deitar com a sua serva para que tivesse um filho com ela. E Deus reprovou isso, Então Deus ficou um tempo sem falar com Abraão. Mas aí depois que Abraão já tinha os seus 99 anos, Deus novamente apareceu para ele e falou: anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus falou isso para o Abraão? Como que a gente é perfeito diante de Deus? Vou falar mais uma vez, vou repetir. Quando nós andamos na presença de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, foi o que ele disse para o Abraão. Então, a igreja de Filadélfia, ela era considerada aprovada por causa disso. Porque mesmo sendo uma igreja que enfrentou tantas lutas, mesmo uma igreja que enfrentou tantas dificuldades, mesmo uma igreja que enfrentou
tantas adversidades, tantos momentos difíceis, se manteve firme. E é isso que nós temos que ser, meu amigo e minha amiga, nos manter firme, né? Nós sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus, ela está cada vez mais próximo, né? Jesus ele está cada vez mais perto de voltar. Então, tem muita gente que está se perdendo no caminho, né? Tem muita gente que por causa das lutas, que por causa dos problemas, por causa das adversidades, a pessoa ela está parando no caminho, ela está retrocedendo, ela está se deixando levar pelas adversidades, pelas tribulações, né? E ela está negando Jesus, ou seja, ela está voltando atrás. Então, a lição que Jesus nos ensina é isso. Para a gente ser aprovado diante de Deus, a gente tem que estar obedecendo a sua palavra, né? Até o fim, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando momentos difíceis, é preciso que a gente vá até o fim. A Bíblia diz isso. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tá bom? Então diz assim, ó, Apocalipse 3:8 diz assim, ó, conheço as tuas obras. No caso, essa igreja aqui, diferente das outras, Jesus não tinha nada contra ela, porque ela era uma igreja aprovada. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, foi o que aconteceu com essa igreja. Perdão. Mesmo ela tendo pouca força, deixa eu tomar um gole d'água. Mesmo ela tendo pouca força, ela se manteve firme, se manteve no propósito, né? Ela se manteve na fé. E é assim que nós temos que ser, meu amigo e minha amiga. Mesmo enfrentando lutas, adversidades, perseguições, momentos ruins, vamos nos manter firmes, vamos nos manter obedientes à palavra de Deus. Jesus até disse, né? Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa é essa? É a recompensa que a gente vai receber por ter sido fiel, tá certo? Então, guarda essa palavra, tá bom? Seja uma pessoa aprovada por Deus, obedecendo a sua palavra, cumprindo os teus mandamentos e se mantendo firme em seu caminho, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.